Que a maravilhosa e notável paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com teu lar, com tua família. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de honra e de glória ao Senhor. E te agradeço de antemão tua participação conosco, que é de grande valia, que juntos, irmanados em comunhão, possamos prestar um culto ao nosso Deus. E ao final desse culto, nos sentirmos abençoados e justificados pelo Senhor, na plena certeza, absoluta convicção de que a Ele, somente a Ele, prestamos um culto. Te convido a orar, invoquemos o Senhor em oração, no nome de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te rendemos graças por mais essa rica oportunidade que nos concedes, e nós te agradecemos por ela, Senhor. Te agradecemos pelo que tu és, te agradecemos pelo muito que tens feito nas nossas vidas, te agradecemos pela vida da tua igreja, te agradecemos por cada um que conosco participa deste culto. Eterna gratidão. Receba esse culto, Senhor, no teu trono de glória, dá a cada um a tua bênção, Senhor, fica conosco, fala conosco na tua palavra, aceita nossos louvores, nossa adoração, nosso culto a ti. É o que eu te suplico, com perdão dos nossos pecados, e em nome e por amor de Jesus, sobretudo eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo de número 11. Salmo de número 11, Salmo de Davi. Deus salva os retos e castiga os ímpios, é o título do Salmo. Salmo de Davi, número 11. Diz assim a Bíblia: No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a vossa montanha como o pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. Aleluia. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. O Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Que o Deus eterno muito nos abençoe pela leitura da sua santa palavra. O salmista Davi começa dizendo: No Senhor confio. Que a minha, a tua, a nossa confiança esteja somente no Senhor, o nosso Deus. Confiança incondicional. Crer no Senhor. Confiar no Senhor, entregar de fato nossa vida nas mãos do Senhor e descansar nele, na certeza absoluta de que Ele, tendo as rédeas de nossa vida, Ele fará, como tem feito, o melhor para mim, para ti, para cada um de nós. E o texto diz no versículo 4, os olhos do Senhor estão atentos, e o Senhor contempla a minha vida e a tua, a cada um de nós. Que Ele possa nos observar, nos ver e encontrar em mim e em você um cristão, uma cristã fiel a Ele, porque Ele é justo, porque Ele ama a justiça e o seu rosto está voltado para os retos. No Senhor confio, diz Davi. Que eu e você possamos dizer o mesmo. No Senhor confio. No Senhor nós confiamos. Participe do culto com
devoção, com diligência, com zelo, com alegria, com dedicação, e juntos exaltemos o seu santo nome. Que o Eterno continue te abençoando, assim seja. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos mais uma vez louvar o santo nome do Senhor nesta hora. Saiba que o nosso Deus, Ele não muda. Filho, eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. E porque entristeces o teu coração, se a vitória é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci.
Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre e sempre será. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Como um guarda que vigia. Espero pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Como um guarda que vigia. Espera pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Renova-me tua força, assim se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche do teu amor que não confunde e da paz que me faz caminhar. Eleva-me ao primeiro amor e não deixes faltar aos meus lábios o louvor. Como eu espero em ti, Senhor. Espere em ti, Senhor. Espere em ti, Senhor. Como um guarda que vigia. Espera pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que
faz viver, renova-me em tua força, assim como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde, e da paz que me faz caminhar. Eleva-me ao primeiro amor e não deixes faltar em meus lábios o louvor. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, adore, louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Oh, Senhor, eu te louvarei todos os dias da minha vida. Pensar na vinda de Jesus. Se não fez, quero lembrar que Cristo voltará. Limpa as tuas vestes no sangue de Cristo, lança fora as mágoas do teu coração. Pode ser hoje o arrebatamento, te prepara, irmão. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Venha fazer parte desta fileira que vai para o céu. Somos herdeiros, mas em breve iremos para além do véu. Hoje eu te convido para uma festa no país dos santos, reino de luz. Venha depressa, pois pode ser hoje a volta de Jesus.
Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito breve com Jesus subir. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvamos o nome do Senhor. E agora nós vamos meditar um pouco mais na Bíblia, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia que é eterna, a Bíblia que é atual, a Bíblia que é a verdade, a Bíblia que é a Palavra de Deus. Quero compartilhar contigo 2 versículos registrados na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, estarei lendo os versículos 19 e 20. Aos Filipenses, capítulo 4, versículos 19 e 20, é o que diz a palavra de Deus. Nesse momento estaremos lendo em nome do Senhor Jesus. Filipenses 4, 19 e 20 diz assim a Bíblia: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Uma vez mais, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, que o eterno Deus, uma vez mais, muito nos abençoe pela leitura da sua santa palavra. Oremos. Querido Deus e Pai bondoso, diante de Ti estamos no nome santo de Jesus. Te agradeço pela Tua palavra. Lemos a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito ministre a cada coração, aos nossos corações, através da Tua palavra, e nos aproxime cada vez mais de Jesus Cristo. Em nome dele, Jesus, oramos. Amém e amém. Engrandecido seja sempre o nome maravilhoso e eterno do Senhor, o nosso Deus. É maravilhoso o relacionamento que a Bíblia nos apresenta, nos mostra, do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Uma igreja amorosa, uma igreja partícipe do ministério do apóstolo Paulo, uma igreja cooperadora, tal qual eu e você temos que ser, partícipes no reino de Deus, cooperadores no reino de Deus, dando sempre aquilo que o Senhor deu a mim, deu a você, deu a cada um de nós, que nós possamos dar a nossa parcela, a nossa contribuição, o nosso serviço
ao reino de Deus. A igreja de Filipos era amorosa, era colaboradora, era participante e demonstrava isso, e Paulo expõe isso e agradece isso e sentiu bem de perto o carinho da igreja de Filipos, mesmo quando ele não estava presente, mesmo nas suas viagens missionárias, mesmo em prisões, ele sentiu a cooperação, a participação e o amor da igreja de Filipos. Sejamos assim, participantes, cooperadores e amorosos com o reino de Deus, com a igreja do Senhor. E Paulo, nesses 2 versículos que lemos, ele coloca uma coisa fundamental ali, a certeza que ele tinha que o Deus que ele servia era dele, e ele era de Deus também, que entregou sua vida ao Senhor, dedicou a sua vida ao Senhor, foi fiel ao Senhor, tanto que no final ele declina: guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele tinha um relacionamento maravilhoso com o Senhor e uma dedicação enorme à causa do reino de Deus. Ele diz: o meu Deus, na absoluta convicção de que ele conhecia o Senhor e que o Senhor o conhecia, de que ele amava o Senhor porque o Senhor o amava, o amou primeiro. Assim sejamos nós. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, é o que diz as Escrituras. Dizem as Escrituras isso. E mais, nós o conhecemos e Ele nos conhece. E é maravilhoso ser conhecido pelo Senhor. E é maravilhoso conhecer ao Senhor, o nosso Deus. Experiências nós galgamos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa jornada, experiências maravilhosas com o nosso Deus, comunhão, intimidade com o Senhor, o nosso Deus, a ponto de dizer: o meu Deus, glória a Deus, bendito seja Deus, e é o Deus do céu, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Esse Deus que nos formou e nos comprou, não com ouro nem com prata, como diz o apóstolo Pedro, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vertido lá no Gólgota, em nosso favor. E todo que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna com o Senhor, na glória dos céus, entregando sua vida ao Senhor e permanecendo fiel até o fim. Oh meu Deus, segundo a sua riqueza, a raça humana, na sua maioria, é obcecada pela riqueza. E quando pensa em riqueza, pensa no sentido único e exclusivamente pecuniário, dos bens materiais. Paulo foi muito além. Ele chega a dizer que tudo que ele tinha e o que era, e o que almejou, e o que conquistou, que ele considerou tudo como a escória deste mundo, para que pudesse ganhar lá no íntimo a riqueza maior, a graça bendita do Senhor, e ser um servo de Deus a serviço do reino de Deus. A serviço do reino de Deus. Por isso ele disse: o meu Deus segundo a sua riqueza, que vai muito mais além do que as coisas pecuniárias daqui. O nosso Deus é rico, os seus recursos são inesgotáveis. E o nosso Deus é rico em amor. Repito, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
João definiu assim: Deus é amor. A fonte do amor é o Senhor, o nosso Deus. Deus é rico em amor e derrama o seu amor à raça humana, a mim e a você. Deus é rico em bondade. Nosso Deus é bom. A sua essência é que Ele é bom. O seu caráter é que Ele é bom. O nosso Deus é rico em fidelidade. Fiel a Deus é o que diz a Bíblia. O nosso Deus é rico em paz. Jesus afirmou: eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? A paz do mundo é circunstancial, momentânea, temporal, passageira, ilusória. A paz que o Senhor nos dá. Por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor. A paz que o Senhor nos dá é uma paz real, verdadeira, sólida, que satisfaz a nossa alma, que nos dá cabal satisfação. Nosso Deus é rico em paz. Nosso Deus é rico em misericórdia. A Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. E são por elas as misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Agora, eu e você temos que absorver essa riqueza do Senhor. Essa riqueza que muita gente não dá valor, essa riqueza que muita gente dá de ombros, essa riqueza que muita gente desdenha e até debocha. Nós temos que valorizar, honrar e ser gratos. Sermos gratos ao Senhor. Eu tenho que ser grato, você tem que ser grato, grata. Nós temos que ser gratos ao Senhor, honrando essa riqueza sublime que o Senhor nos dá. E é que é de vital importância para a nossa caminhada aqui, nesses recursos inesgotáveis do Senhor, o nosso Deus. Nosso Deus que é soberano, absolutamente soberano. Senhor, o governo está nas suas mãos, o tempo está nas suas mãos. Ele é soberano, Ele é o Senhor do tempo e da razão. Ele é o nosso Deus, o eterno. Seus recursos nunca se esgotam, nunca se esgotam. E o Senhor tem prazer em me abençoar, em te abençoar, em nos abençoar. Agora Ele quer ver em mim e em você um coração grato. Ele quer ver em mim e em você alguém que reconheça, que valorize, que de fato seja grato a Ele, que é rico, absolutamente rico e Senhor. Deus é Senhor. Nós somos servos desse Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quem manda é Ele, quem comanda é Ele, quem dá as ordens é Ele, quem dita as regras é Ele. Compete a mim e a você obedecer ao Senhor e desfrutar dessas riquezas que Ele tem, do qual Ele é a essência. Riquezas que nunca acabam, que nunca se esgotam. Por isso que Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza, as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Muitas vezes nós queremos porque queremos coisas supérfluas.
coisas que não são necessárias, coisas que não são fundamentais para a nossa vida. O que Paulo afirma aqui é que ele supre todas as nossas necessidades. E ele nos conhece muito bem, sabe quais são. Compete a nós, a mim e a você, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Nós vemos no início do culto Davi falando: no Senhor confio, aleluia. E a Bíblia enaltece os que confiam no Senhor, no sentido de que quem confia no Senhor é honrado. Deus honra a nossa fé. Essa fé que honra a Ele, o nosso Deus. A palavra do Senhor nos garante esse suprimento de nossas necessidades. No tempo de Deus, no momento de Deus, da forma como Ele quer, porque Ele é o Senhor. Repito, Ele é o Senhor. Quais são as minhas necessidades? Quais são as suas necessidades? Quais são as nossas necessidades? O ser humano tem necessidades emocionais. E quem cuida da alma é o Senhor. Nós temos necessidades físicas. O Senhor também cuida do nosso corpo. Nós temos necessidades espirituais. O Senhor cuida do nosso espírito. Somos corpo, alma e espírito. Nós temos necessidades familiares, necessidades financeiras. Nós temos necessidade, carências na nossa vida. Problemas que precisam ser supridos, solucionados. Enfermidades as quais precisamos de cura. A mente e a alma precisam estar bem, em paz. E essa paz, repito, só encontramos no Senhor. Nós temos as nossas necessidades. E o Deus que nós servimos é o Deus que provê. É o Deus supridor. É o Deus que nos dá, ao longo de nossa jornada, as suas benditas providências, divinas providências, às nossas vidas. E envia o socorro na hora certa. O salmista bradou: para os montes olharei. De onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta veio na sequência: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Quando Ele coloca isso, Ele coloca tudo. Esse Senhor que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída. Esse Senhor que não tosqueneja, que não cochila, que não dorme, que é o guarda fiel do seu povo. Esse Senhor bem presente é o nosso socorro. E Ele envia socorro à minha vida, à tua vida, à vida de cada um de nós. O meu Deus, diz Paulo, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória, aleluia, em glória por Cristo Jesus. Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, aleluia, louvado seja Deus. Com Ele nós somos
co-herdeiros. Nele somos abençoados, diz a Bíblia, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. O Senhor nos cumula com as suas bênçãos. Em Cristo Jesus, o Senhor nos cumula com as suas bênçãos. Ele é tudo em nós. E sem Ele, nós não somos nada. Absolutamente nada. Por isso que Paulo afirmou, mesmo Paulo afirmou, pela graça de Deus, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Glória a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E nele nós podemos, nele nós devemos confiar, tão somente dele. Tudo que temos, tudo que somos, como Paulo afirmou, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou. João, no capítulo 15 do Evangelho de Cristo, registrado por João, João declina as palavras de Jesus Cristo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Tenhamos essa consciência. Executemos a nossa parte, mas vivenciemos nossa vida sobre a graça de Deus, sobre as misericórdias do Senhor, reconhecendo tudo o que Ele faz por cada um de nós. Paulo escreveu à igreja de Filipos, uma igreja missionária, uma igreja generosa, uma igreja colaboradora, uma igreja partícipe, uma igreja solidária. E ele diz isso a essa igreja que compartilhou com Paulo as suas necessidades, que participou com Paulo das suas necessidades. Paulo as tinha. E Deus usou muito a igreja de Filipos para auxiliar Paulo no ministério. Deus usa a mim e a você. Basta que nós nos coloquemos à disposição, como usa outras pessoas para que também cooperem conosco, participem conosco das nossas necessidades. Que Deus nos faça assim também. Repito, que Deus nos faça assim também, repletos de amor aos irmãos, às irmãs, ao nosso próximo, à igreja do Senhor. E Ele, o Eterno, com toda certeza, nos recompensará, nos galardoará. Vivenciemos o Evangelho de Cristo, na certeza de que o nosso Deus, o rico Deus que nós temos, rico de valores, de essência, supre em Cristo Jesus as nossas necessidades. E que nós possamos, cada vez mais, cada dia mais, vivenciar o Evangelho de Cristo na sua plenitude. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que eu e você possamos cada vez mais ser fiéis àquele cuja essência é fiel, o nosso Deus. Fiel é Deus. Te convido uma vez mais a orar em nome de Jesus. Oremos.
Amado Pai, Deus bondoso, nós te agradecemos e muito pelo que tu és, Senhor. E como é gostoso poder chamar-te de Pai. Como é gostoso saber que tu és o nosso Deus. Possamos fazer cada um de nós a nossa parte e vivenciar o Evangelho de Cristo Jesus, desfrutando, Senhor, da tua essência, da tua plenitude. Dá a cada um que participa deste culto a tua bênção, suprindo cada necessidade, como diz a palavra, solucionando os problemas, curando as enfermidades, usando cada um em tuas mãos, capacitando, santificando e direcionando cada vida, cada lar, cada família, cada parentela representada. Também terceiro, invoca a tua bênção, Senhor eterno, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão, Senhor, em lugares difíceis, terríveis, aqueles que estão em asilos, aqueles que estão nos leprosários, nos manicômios, nos orfanatos, no fogo selvagem. Ó Deus, aqueles que estão em casa de recuperação. Ó Deus, dá a tua bênção, salva, cura, restaura, opera maravilhas, supre a necessidade. E nós te agradecemos, te pedimos e te agradecemos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o eterno, a graça de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso brado de vitória registrado está na carta aos Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Que essa verdade esteja sempre na nossa vida, no nosso dia a dia. Uma vez mais te agradeço a tua participação conosco nesse culto e convido a ti a participar das atividades da igreja O Brasil para Cristo, Rua Francisco Marengo, número 76, com a permissão do Senhor. Aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus, bem como terça-feira, 8 horas da manhã. Participe conosco também no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, a partir de 7:30 da noite. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. A ti e a tua família. E até uma próxima oportunidade. Se esse Deus bondoso e eterno, o Senhor, o nosso Deus, assim o permitir. Fique desfrutando da inigualável e maravilhosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. E lembre-se sempre das iniciais palavras do Salmo 11 que lemos no princípio desse culto. No Senhor confio. Confie no Senhor, que Ele te abençoe sempre. Amém.